Olá, bom dia. Então, eu me chamo Verônica e hoje vou falar sobre bipolaridade. O que é a bipolaridade? Também é conhecida então como a doença, depressão bipolar ou doença maníaca. A bipolaridade, então, ela afeta o nosso humor. É uma doença cerebral, então, que afeta o nosso humor. Ora, a pessoa fica extremamente deprimida com todos os sintomas de depressão. A pessoa não consegue fazer as suas atividades, ela fica pessimista, ela tem aquela deprimida, chorosa. Ela também tem o risco de cometer suicídio na fase da depressão. Ela fica totalmente sem libido. Ela fica com um humor deprimido. Ela fica sem conversar, ela não quer conversar. Depois desse período de depressão, que é um período, ela passa para fase eufórica. Na fase eufórica é totalmente o oposto. A pessoa sente uma energia fora do comum. A pessoa fica extremamente falante, e é uma fala não de um tom normal, ela fala alto demais já para chamar atenção. Você vê que é uma coisa extremamente escandalosa, ela fala alto demais. Nesse período de euforia também, se ela vai a algum evento, digamos que ela vai num velório, ela age como se estivesse numa festa, ela não tem essa noção, ela perde no período de euforia, né, ou da mania, a noção da realidade, muitas vezes, principalmente quando ela tá em surto. Quando é mulher, então, ela fica extremamente sensual, ela começa a usar roupas, então, mais degotadas, batons vermelhos, uma maquiagem mais ousada. Os homens, então, eles ficam mais galanteadores do que o normal. Eles, nessa fase também de euforia, costuma-se fazer compras exageradas, então a pessoa vai na loja comprar carro, faz negócios que não deveriam ser feitos, e é nessa fase, então, que a família se dá por conta de que o paciente não tá bem e começa a intervir. Na bipolaridade, então, quando inicia-se, geralmente inicia dos 15 aos 19 anos, mas o diagnóstico só vai ser feito ali 10 anos depois. Por quê? Porque é difícil o diagnóstico, porque horas a pessoa fica deprimida, horas a pessoa fica eufórica. A doença, então, pode se manifestar tanto em homens quanto mulheres, ela não tem essa desigualdade, então é um por um. As causas, o fator genético é muito forte, então pessoas que já têm, né, parentes com bipolaridade têm 10 vezes mais chance de desenvolver a bipolaridade. Outra coisa interessante, existem gatilhos que podem fazer com que você desenvolva a bipolaridade, que são perdas, a morte de alguém, a separação, a perda de um emprego, estar desempregado, estar passando por uma situação de financeira difícil, a alteração do sono, quando você dorme muito pouco também, isso pode causar bipolaridade, a alteração do fuso horário, o uso de substâncias, principalmente o álcool e o uso de drogas. Então, atenção, muito cuidado. Se você tem qualquer problema psiquiátrico, evite a automedicação e evite também o uso de álcool e qualquer tipo de drogas. O tratamento. Não existe cura ainda, tá? Segundo a medicina. Mas a gente sabe que para Deus nada é impossível, né? Mas existem medicações que vão estabilizar o teu humor. E é recomendado também terapias e atividades físicas, porque muitas dessas medicações têm efeitos colaterais. E algo que eu achei muito interessante é a psicoeducação, que é o paciente entender o que tem a doença, e não só o paciente, os familiares também, para poder auxiliar nesse tratamento. Porque quando tu entende de uma coisa, tu consegue ajudar melhor. Tu não fica tão leigo. Como que a terapia neural vai ajudar o paciente, então, com bipolaridade? Vai tratar, então, os efeitos, né, quando o paciente está com o efeito da depressão. Então, ele vai equilibrar o teu organismo para tu não ficar nem tão deprimido e não tão eufórico. Claro que a medicação deve, nesse caso, né, ser de forma contínua. Claro, se possível, tentar diminuir, mas a pessoa talvez nunca consiga ficar sem. A pessoa precisa se ajudar, então a pessoa precisa querer praticar uma atividade física, buscar a ajuda de um psicólogo, de um psicoterapeuta, buscar auxílio. Por quê? Tudo começa com a pessoa querer. Eu fui diagnosticada com uma doença, o quanto eu quero melhorar, o quanto eu consigo me ajudar. Me diz aí se você conhece alguém que tem bipolaridade, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e te encontro amanhã. Até mais!